Só da igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo lá em Juízes 6:11. Amém. O chamamento de Gideão. Acredito que todos aqui já conhecem essa passagem de Gideão, né? Só que hoje pela tarde, um pouquinho depois do almoço, eu começo que eu ia trazer uma outra palavra, que já estava na minha mente. Eu queria trazer uma outra palavra, mas eu hoje, um pouquinho antes do almoço, lendo a Bíblia, o Senhor me trouxe aqui em Gideão. E eu fiquei pensando exatamente isso, como acredito que os moleques estão pensando. Nossa, mas essa passagem de Gideão é uma passagem tão conhecida. Todo mundo já sabe tanto dessa passagem de Gideão, todo mundo já ouviu tanto dessa passagem de Gideão. Só que aqui o Senhor me despertou para uma coisa diferente. Acredito que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido dessa forma, mas foi como o Senhor falou comigo nessa tarde. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo 2 midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aqui no início, né, como diz: Então o anjo do Senhor apareceu e falou com Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. Aqui nessa passagem, aqui nesse início da passagem, Gideão, humanamente falando, ainda não era um homem valente. Gideão ainda não tinha se juntado aos 300, não tinha acontecido nada do que os irmãos já sabem que vai acontecer lá na frente. Mas o Senhor já chamava Gideão de acordo com o que ele tinha para ir lá na frente. Só que o próprio Gideão se diminuía, mesmo sabendo que o Senhor que havia chamado ele. E o Senhor falava com ele, queria entregar os midianitas nas mãos dele. E ele ficava se diminuindo. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa. Ai, Senhor, mas a minha família é pobre. Ai, Senhor, ai, Senhor. E nesse início aqui da passagem, que foi no momento que o Senhor me esclareceu o que queria falar nessa noite, a respeito de uma crença limitante que nós colocamos dentro de nós, nos sentindo incapazes de fazer o que fomos chamados para fazer. Nos sentindo incapazes de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Assim como estava claro aqui para Gideão o que iria ser feito, e o Senhor dando a ele a certeza de que iria dar certo porque ele estaria com ele, mas Gideão se recuava, porque ele começava a pensar: mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não tenho força, mas eu sou pobre, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Mas o Senhor, Ele nos chama de acordo com o que Ele tem pra gente lá na frente, e não de acordo com a nossa necessidade, com a nossa realidade. A nossa realidade normalmente não tem a ver com o que o Senhor vai nos entregar.
entregar lá na frente. E aí a gente fica nos limitando. Eu não consigo. Não vai dar certo. Senhor, mas por que comigo, como aqui Gideão também falou, quando era na época dos meus pais, é a mesma coisa que a gente também faz, quando era antigamente, dava certo, quando era antigamente, o Senhor curava, quando era antigamente, o Senhor transformava, quando era antigamente, mas agora, no século 21, 2024, eu não acredito que seja capaz. Eu não acredito, eu acredito que seja uma história dos meus pais que contava lá atrás. Mas assim como aqui o Senhor falou, que entregaria os midianitas nas mãos de Gideão e mais os 300 que estariam com ele, né, que ele foi falando mais lá na frente, mas acredito que todos conhecem essa passagem. Assim como o Senhor falou aqui que entregaria na mão de Gideão, assim também ele nos entrega algo para que nós possamos colocar em prática. E às vezes a gente nos coloca como coitadinhos da situação, não fazendo aquilo que devemos fazer. A gente sabe o que devemos fazer. A gente sabe em cima de onde devemos orar. A gente sabe em cima de onde devemos buscar. Mas ainda assim, a gente se acha incapaz. E quando a gente se acha incapaz, a gente está ferindo a palavra do Senhor. Porque assim como ele disse para Gideão, também é com a gente. Não é pela nossa força. Não é pela nossa vontade, não é pelo que nós fazemos, é Ele que irá fazer. Mas também se Gideão não se colocasse ali, não se prontificasse a fazer o que foi feito para fazer, o que foi chamado para fazer, o Senhor não usa uma árvore para poder ser bênção na vida de alguém. O Senhor não usa uma cadeira para poder levar cura na vida de alguém. Ele usa pessoas. Então está aí a necessidade de nós nos colocarmos na posição que o Senhor nos colocou, tendo a certeza que não vai ser por nós, mas quem vai fazer é aquele que nos chamou. Quem vai fazer a mudança, quem vai fazer a transformação é aquele que nos chamou. Mas será que nós estamos nos colocando na posição de servos? Será que nós estamos nos colocando na posição, como Gideão aqui, embora questionou, como a gente também se questiona, mas que depois ele se colocou aqui na posição? Assim como foi também lá na passagem lá de Jeremias, que ele começou a me questionar: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Senhor, por exemplo, eu não tenho habilidade para isso. Eu não tenho força para isso. E o Senhor falou com Jeremias: não diga, não passas de uma criança. Porque não tinha a ver com ele. Não tinha a ver com a estatura dele, não tinha a ver com a forma dele falar, não tinha a ver com a forma dele andar, tinha a ver com o que o Senhor iria fazer através da vida dele. E muitas das vezes, muitas coisas não acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque nós estamos nos vitimizando, ao invés de nos colocarmos à frente da batalha e fazermos o que devemos fazer. A gente fica se questionando: mas eu acho que eu não, comigo não. Eu vou lá na igreja porque eu vou pedir para o irmão poder orar pela minha vida. Eu vou lá na igreja para o irmão poder orar pela vida do meu familiar. Sendo que se o Senhor entregou na sua mão, é através de você que Ele vai fazer. Se entregou uma família nas suas mãos, se entregou uma causa nas suas mãos, é através de você que Ele vai curar, que Ele vai transformar, que Ele vai libertar. Só que a gente se recua, a gente sai dessa posição e quer que o outro faça o que nós devemos fazer. Nós estamos sempre esperando que o outro faça aquilo que não virá do outro, e virá de Deus. E será sobre a nossa vida, e não sobre a vida do outro. Mais lá na frente, no capítulo 7, no versículo 4, disse o Senhor:
No versículo 2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar nas mãos dos medianitas. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que a gente acha que a gente está desfavorecido, se eu sou um desfavorecido porque eu não sou capaz de fazer isso, mas o Senhor quer usar isso como um favorecimento. Porque se Ele fizer uma pessoa que já se diz capaz, uma pessoa que já se diz estar pronto para isso, uma pessoa que sabe como fazer, que sabe o que fazer, agora não vai ser de Deus. A pessoa vai achar: eu fiz porque eu sei fazer, eu fiz porque eu estudei para isso, eu fiz porque eu sei fazer isso. Mas quando o Senhor usa uma pessoa que era incapaz, quando o Senhor usa uma pessoa que ninguém imaginava que algo sairia dela, quando o Senhor usa uma casa, uma família que ninguém achava que algo sairia dali, aí sim o nome do Senhor é glorificado. Porque as pessoas começam a questionar: como que pode aquela família que estava daquele jeito, agora estão todos na presença do Senhor? Como que pode aquela mulher que parecia ser tão incapaz, mas que existe um Deus na vida dela que curou e libertou a sua casa, a sua família? Como que pode uma pessoa que outrora estava em outros caminhos, mas que hoje está dizendo que prega a palavra do Senhor? O que parece ser vergonha para a gente, o que parece ser algo que vai impactar todas as outras pessoas, mas de uma forma vergonhosa, é muito pelo contrário. É a partir daí que o nome do Senhor é glorificado. É a partir daí que o Senhor se mostra presente. Quando eu falei, o nome do Senhor não é glorificado através de uma árvore, através de uma cadeira. O nome do Senhor é glorificado quando pessoas improváveis se colocam à frente de batalha, crendo que não é por mim, não é por nós, é por quem nos chamou para poder estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou pegar e vou ferir os midianitas aqui, como na história de Gideão. Porque, como o Senhor falou, tem que ter poucas pessoas. Porque se tiver muito, então não vão dizer que fui eu. Vão dizer que foram as pessoas ali que acabaram com os midianitas. Agora, se nós já chegarmos desfavorecidos, quando acontecer o que o Senhor falou que iria acontecer, todos saberão que foi Deus que habitou naquela situação. Todos saberão que foi Deus que entrou com providência naquela causa. Todos saberão que houve libertação, houve transformação, porque o Senhor entrou ali e fez acontecer o que haveria de acontecer. E o Senhor vem a todo momento nos dizendo o que devemos fazer para que nós possamos alcançar aquilo que nós esperamos do Senhor. Só que a gente prefere ficar se questionando: Senhor, será que é porque eu sou tão pobre? Será que é porque eu sou tão pequeno? E a gente até mesmo nos coloca numa posição: eu vou fingir até mesmo que eu sou o menor, para poder ficar no cantinho e ninguém nem lembrar que eu estou aqui. Eu vou até mesmo dizer que eu sou o menos provável. Eu vou dizer que eu sou o menos favorável, para ninguém nem lembrar que eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Porque nós sabemos qual é a nossa posição. Nós sabemos para que fomos chamados. Nós sabemos quando entramos em um ambiente onde não deveríamos estar lá, mas ainda assim a gente escolhe estar em locais que a gente sabe que o Senhor não quer que nós estejamos. Só que a gente prefere achar que é melhor irmos pela nossa força, é melhor nós irmos por aquilo que estudamos,
é melhor nós irmos por aquilo que nós sabemos, do que a gente entregar totalmente nas mãos do Senhor e falar: Senhor, a minha posição é apenas orar e buscar, porque eu creio que o Senhor irá fazer. O Senhor jamais iria entregar uma casa, uma família ou uma situação na mão de quem não tem o potencial de ser usado como bênção na vida das pessoas. Se o Senhor não tivesse visto o potencial na sua vida, se o Senhor não tivesse visto que você é uma mulher ou um homem valente, assim como ele falou com Gideão, ele não teria te entregado o que ele te entregou, do tamanho que te entregou. Então nós temos que olhar o outro lado da história. Não vamos nos olhar como vítima, vamos nos olhar como valente, assim como Gideão. Porque se o Senhor me entregou tamanha batalha, se o Senhor me entregou tamanha circunstância, é porque algo Ele viu em mim, algo Ele viu na minha vida. E quando a gente não faz o que deveríamos fazer, nós somos cobrados por Deus. Quando a gente sabe que a gente tem que orar por certas situações ou certas pessoas, quando a gente sabe que a gente tem que buscar por certas situações e certas pessoas, só que a gente se coloca como o menor da casa e não faz o que devemos fazer, nós estamos em desobediência com o Senhor. E aquilo que a gente acha que não estamos sendo vistos, eu vou me fazer de quietinho no canto para poder não ser visto pelo Senhor, para não ser visto pela igreja, para não ser visto pelas pessoas. Mas nós estamos nos colocando num caminho de desobediência. E quando nós estamos nos colocando num caminho de desobediência, nós somos também vistos pelo Senhor da mesma maneira daquele que está em obediência. O Senhor, Ele vê os dois lados. Então não vamos nos colocar incapacitados para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como eu falei no início aqui da mensagem, eu estava hoje pela tarde lendo a palavra e eu falei assim, eu pensei assim: mas hoje é um culto de libertação, hoje é um culto profético. Então, o que tem a ver essa passagem? Já que é para eu levar essa passagem hoje, o que tem a ver essa passagem com libertação, com o culto profético para a igreja? E a libertação que o Senhor quer trazer nessa noite é, como eu falei, a libertação de uma crença limitante que nós colocamos dentro da gente. E o que seria, Larissa, uma crença limitante? A crença limitante é uma ideia que nós acreditamos que seja verdade. Não está escrito, o Senhor não falou nada, mas nós colocamos na nossa mente como se fosse verdade. Nós começamos a acreditar, nós nos colocamos tanto numa posição de inferior, numa posição de menor, numa posição de quem não sabe, de quem não faz, que a gente começa a acreditar nessa ideia. A gente começa a acreditar que a gente realmente não é capaz. Só que, quando a gente deixa essa crença limitante entrar dentro da gente, tomar conta da gente, a gente começa a descartar o que Deus falou e começa a acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Como o pastor André falou a respeito do caráter cristão. O caráter cristão, ele tem muito a ver também com a crença limitante. Porque se eu começo a acreditar nas minhas ideias, se eu começo a acreditar no que está na minha cabeça, se eu começo a acreditar no que eu posso, no que eu sou capaz, no que a minha situação financeira pode me fazer chegar, se eu começo a pensar: Senhor, eu não vou para tal lugar, eu não vou fazer tal coisa porque a minha situação financeira não tem a ver com isso. Eu não vou fazer isso porque eu não me sinto capaz. Existem pessoas que estudaram mais do que eu. Existem pessoas que buscaram por essa situação mais do que eu. Então eu não vou. Então eu não estou confiando em quem me chamou. Eu não estou confiando em quem entregou nas minhas mãos.
Eu estou confiando no que eu posso fazer. E isso não é um caráter cristão. Isso não é ter caráter cristão. Ter caráter cristão é a gente ter consciência de que não podemos, mas que nós cremos naquele que pode todas as coisas. Ter caráter cristão é saber, Senhor, eu até posso, eu tenho a escolha. Eu tenho como escolha estar em certo ambiente, estar em certa situação, mas eu escolho seguir aquele que me chamou. Eu estava esses dias, semana passada, estava até mesmo com a Penny, com a minha mãe, a gente estava passando ali pelo Mundial do Tauá, e minha mãe estava com a minha cachorrinha na mão. A minha cachorra não fez nada com a moça, a minha cachorra só cheirou o pé da moça, né, Penny? Ela só cheirou o pé da moça, ela chegou da moça, cheirou o pé da moça e saiu. Mais nada, não mordeu, não latiu, não lambeu nem nada, ela cheirou o pé da moça. A moça se levantou ali em frente ao Mundial do Tauá e começou a falar como se tivesse, né, como se tivesse feito algo muito grande. E a gente continuou andando e ela continuou falando. Eu confesso que na hora realmente dá vontade de debater, porque a cachorra não fez nada. Dá vontade de perguntar, mas o que a cachorra fez para poder estar fazendo tudo isso? Só que o que eu fiz? No mesmo momento, eu comecei a pensar sobre quem era aquela moça, embora eu não a conheça, sobre quem era aquela moça e sobre quem sou eu. Sobre o que ela ganha ou perde fazendo aquilo e o que eu perderia se eu fosse debater com ela. Eu comecei a pensar, não diminuindo ninguém, mas eu comecei a pensar, essa moça trabalha ali na frente do Mundial, eu acho que ela era camelô dali da frente, eu falei, provavelmente é uma pessoa que já faz isso. É uma pessoa que já é conhecida por fazer isso. Então, se ela faz isso hoje ou amanhã, para quem está passando ali não faz diferença nenhuma. Só que eu comecei a pensar, se eu paro aqui e debato com ela, como que amanhã, porque eu dou palestra, né, para empreendedoras, falei, como que amanhã eu vou chegar e eu vou poder falar para você que você precisa ter um controle emocional se eu mesmo não tenho? Como que eu vou chegar para você e vou falar, olha, você precisa fazer isso se eu mesmo não faço? Como que eu vou ter autoridade sobre a vida de alguém, sobre a minha casa, sobre a minha família, se eu mesmo não pratico aquilo que eu faço? Então eu comecei a trazer isso na minha mente. Eu falei, não, se eu debater com ela, mesmo que seja só para poder perguntar o que a cachorra fez, eu vou estar me descredibilizando aqui. Eu vou estar envergonhando tanto a palavra de Deus, quanto também o meu trabalho. Eu não vou estar vivendo em prol do que eu prego, do que eu falo. Eu vou estar dizendo uma coisa, eu vou estar pregando uma coisa, mas quando eu chego lá fora, eu ajo de forma diferente. Então isso não é ter caráter cristão. Isso é você saber, porque como eu falei, eu tive a consciência na hora do que eu não poderia fazer. Mas ainda assim, eu tinha a escolha de ainda assim fazer. E é o que acontece com a gente. A gente sabe o que não devemos fazer. Ou a gente sabe o que devemos fazer. A gente sabe em cima do que nós devemos buscar. A gente sabe em cima do que nós devemos clamar. Do que nós devemos deixar tudo de lado, porque existe um período na nossa vida. Não é que a gente vai passar uma vida inteira de só ficar ajoelhada orando durante 24 horas. Mas é necessário a gente prestar atenção sobre qual fase nós estamos na nossa vida. Quando a gente entende a fase que nós estamos, fica mais fácil, mais claro, nós sabemos o que devemos fazer ou não. Existem fases na nossa vida que a gente literalmente tem que deixar tudo de lado e viver em prol de buscar em cima do que o Senhor tem nos mandado buscar. Existem fases também que nós devemos falar, Senhor, muito obrigado que o Senhor já fez o que o Senhor falou que iria fazer. Continuo orando, continuo buscando, mas eu entendo que eu estou numa fase de que o Senhor já cumpriu
a promessa que havia sobre a minha vida. Mas enquanto o Senhor não cumpre aquilo que Ele falou que iria fazer, a nossa posição é literalmente vivermos ligados ao Senhor durante 24 horas. Viver ligado no Senhor 24 horas não é passar 24 horas ajoelhado no chão orando ao Senhor. Mas é a todo momento, em tudo que está fazendo, em todos os ambientes que você entra, em tudo que você vai falar, você tem que estar conectado com o Senhor. Tem que estar todo momento conectado. Senhor, eu estou vindo agora trabalhar, porque eu preciso trabalhar, mas eu creio que o Senhor já está operando lá na minha casa. Glória a Deus. Senhor, hoje eu estou de folga, eu estou em casa. Então, já que eu estou em casa, o Senhor me deu esse momento de folga para eu poder estar em casa descansando. O meu descanso precisa ser buscando em prol do que o Senhor falou que iria fazer sobre a minha vida. Não é que nós não devemos descansar, mas também descansar demais, a gente acaba literalmente descansando. E quando a gente descansa, a gente dá legalidade para o inimigo entrar e fazer uma arruaça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E depois não adianta dizer, Senhor, por que só na minha casa não aconteceu? Por que só na minha vida não aconteceu? Será que realmente não aconteceu? Ou a gente não está vivendo em cima da promessa, em cima da palavra? Em cima daquilo que o Senhor falou que faria? Será que realmente ainda não aconteceu? Será que o Senhor não quis te entregar ainda essa vitória? Ou você que ainda não se moveu, não se levantou, não saiu da sua zona de conforto para poder fazer o que você sabe que tem que fazer, para poder buscar da forma que você sabe que tem que buscar, para poder orar da forma que você sabe que tem que orar. Porque se nós não fazemos isso, se nós não vivemos em prol de um propósito, porque o Senhor, Ele faz, tudo Ele faz com um propósito. Se eu estou vivendo de qualquer maneira, sem ter um propósito, eu preciso botar aqui, pegar o papel e realmente escrever. Senhor, onde o Senhor quer que eu chegue? O Senhor quer que eu chegue aqui? Então, para eu poder chegar aqui, me fala o que eu preciso fazer nesse caminho. É o que a gente fala muito também lá no curso de empreendedores com as mulheres, a respeito de ter uma visão de futuro. Sobre ter visão de futuro não tem a ver só com profissionalismo. Lá a gente fala com profissionalismo. Aqui eu estou falando a respeito da palavra. Sobre ter visão de futuro não tem a ver só com a sua vida profissional. Tem a ver com você saber qual é o seu propósito de vida. O que o Senhor te chamou para fazer? O que o Senhor espera de você? Se o Senhor está falando comigo que eu vou chegar até aqui, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, então o que eu devo fazer para poder eu chegar aqui? Eu acredito que muitos aqui já chegou nas igrejas e já ouviu por muitas e muitas vezes: o Senhor vai transformar a sua casa, o Senhor vai transformar a sua família. Abra a sua mão, receba agora a bênção, porque a sua família está sendo curada, sua família está sendo liberta, sua família... Sabe que a gente pensa que essa tal libertação, que essa tal cura vai ser assim: amém, eu recebi, agora o Senhor vai estalar o dedo e vai cair uma bênção sobre mim. E não é assim. Não que o Senhor não possa fazer assim, mas o Senhor, Ele não age dessa maneira. O Senhor não vai entregar nada na mão de ninguém que possa fazer depois de maldição o que o Senhor te entregou como bênção. Porque se o Senhor te entrega uma família transformada agora, mas você ainda não está transformada, você vai ser a causa da sua família se tornar em maldição. Se você não está buscando pela sua casa, pela sua causa, se você não está buscando, se você não está se colocando à frente da batalha, Senhor, eu entendo que o Senhor me chamou aqui para eu estar à frente. Eu entendo que o Senhor me chamou aqui para eu poder tomar frente disso tudo. Independente de quem mora comigo, independente de quem é da minha família, mas se o Senhor chamou foi a mim, então serei eu que o Senhor vai usar para poder transformar.
a minha situação. Mas a gente não consegue olhar com esse olhar. Se a gente não consegue olhar com esses olhos, a gente vai passar uma vida inteira achando que só na nossa vida não acontece. Será que só na nossa vida que não acontece? Ou somos apenas nós que não estamos fazendo o que deveríamos fazer? Ou somos apenas nós que não estamos buscando da maneira que nós sabemos que deveríamos buscar? Será que vai ser necessário o Senhor tirar algo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para a gente entender o que era para ser feito? Será que vai ser necessário o Senhor fazer algo muito drástico? Algo que não necessariamente deveria ser feito, mas que o Senhor vai permitir que seja feito porque você não está tomando uma posição? Vai esperar, como diz lá no mundo, vai esperar acontecer para ir pela dor? Não é mais fácil ir agora enquanto o Senhor está te dando todas as orientações sobre o que deve fazer, sobre o quanto deve se dedicar, sobre a busca? Será que vai ser necessário que o Senhor permita que aconteça sobre a sua vida algo que você não quer que aconteça? Para que você possa se despertar, sair de uma zona de conforto que na verdade não tem conforto nenhum. Porque se tivesse conforto, nós não estaríamos nos questionando por que o Senhor ainda não fez na nossa vida. Nós não estaríamos questionando o Senhor por que na época dos meus pais acontecia. Eu já ouvi isso de muita gente. Antigamente a gente entrava nas igrejas e paralítico andava, e cego enxergava, e acontecia vários, mas hoje em dia não. Será que hoje em dia não acontece mais? Ou nós que não estamos sendo profetas nessa terra? Será que hoje em dia não acontece mais? Ou nós que não estamos sendo boca de Deus nessa terra? Será que hoje em dia realmente não acontece mais? Ou nós que não estamos assumindo a posição que é nossa? Porque é muito fácil a gente acreditar que não existe mais. Mas nós temos que começar a lembrar que não é que não existe mais. É porque de repente no passado existiam pessoas que se colocavam à frente da batalha que foi chamado para estar. É porque de repente no passado existiam pessoas que realmente creram que o Senhor transformaria. E no passado de repente existiam pessoas que exatamente tinham uma fé que se falasse levanta, o paralítico ia levantar e ia andar. Porque não vinha dele, vinha do Senhor. E é a mesma coisa também com a gente. Será que Deus parou mesmo de fazer? Será que Deus parou mesmo de libertar as pessoas? Será que Deus parou mesmo de transformar vidas? Ou nós paramos de ser profetas? Ou nós paramos de profetizar sobre a vida de quem nós deveríamos profetizar? Ou nós não estamos buscando por aqueles que nós sabemos que deveríamos buscar? Porque é fácil demais a gente chegar apenas no final da noite, não que esteja errado, mas acredito que cada um sabe da situação que vive. Mas é muito fácil a gente chegar no final da noite e falar: Senhor, muito obrigado por mais um dia de hoje, muito obrigado pela minha família, amém, vou dormir. Mas não é exatamente isso que o Senhor quer da gente. E o Senhor está de lá se perguntando: e aquele que eu coloquei sobre a sua responsabilidade? E aqueles que eu coloquei você para ser um canal de bênção na vida deles? O que você tem feito com o que eu já entreguei nas suas mãos? O que você tem feito com aquilo que eu já falei? Já te dei todas as orientações sobre o que você deve fazer, mas você não faz. Ou por se sentir incapaz, ou por se sentir eu estou fraco demais, eu estou isso, porque a gente sempre tem uma desculpa para tudo. Eu estou fraco, eu sou pequena, eu sou criança da minha família, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas como o Senhor falou com Jeremias, não diga que você não passa de uma criança. Porque a criança, ela literalmente, ela tem uma inocência. A criança, ela literalmente não sabe o que está fazendo. A criança, ela literalmente, ela age
sem saber exatamente o que está fazendo, o que vai dar, o que está fazendo. Então a criança sim, tem essa desculpa de, eu não sei, eu não posso. Mas nós temos a consciência do que devemos fazer, do que é certo, do que é errado, do que é verdade e do que não é. Só que nós tomamos a posição de queremos andar contrário do caminho que o Senhor nos colocou para poder andar. Então vamos nós fazermos um autoquestionamento. Vamos nós aqui lembrarmos nesse momento a respeito do nosso caráter como cristão. Será que está bonito para a minha vida como cristão eu agir dessa forma? Será que da forma que eu tenho agido, que eu tenho falado, que eu tenho me expressado, eu estou envergonhando o nome de Deus ou eu estou engrandecendo o nome de Deus? Será que o Senhor está ganhando alguma glória vendo a minha casa destruída? Será que o Senhor está ganhando alguma glória vendo uma família destruída? Será que o Senhor está ganhando alguma glória vendo tudo bagunçado do jeito que está? Ou será que se eu me colocar na posição, se eu me colocar na posição de servo, se eu me colocar à frente dessa batalha, crendo que se o Senhor me entregou tal coisa, se o Senhor me entregou tal situação, é porque Ele viu em mim capacidade para entrar com Ele na frente e ganhar essa batalha. Será que eu realmente vou esperar que algo muito trágico aconteça? Será que eu realmente vou esperar que o Senhor permita que aconteça sobre a minha vida o que eu não queria que acontecesse, para eu despertar? Para eu saber que eu estou me vitimizando, que tudo isso que eu acredito sobre mim não passa de uma crença limitante, mas não é o que o Senhor me vê, não é da maneira que o Senhor me vê? Será que eu mesmo estou me colocando ao contrário do que o Senhor está dizendo que eu sou? O Senhor está aqui dizendo, você é forte, você é corajoso, não temas, continua, vai por aqui, faz isso. Não, eu não quero não, porque eu sei que o Senhor falou que eu sou forte, sou corajoso, mas eu não acredito que eu seja. Então quer dizer que é pela sua força, é pelo que você sabe, e não pelo que o Senhor está dizendo que você é. Será que o Senhor vai operar na sua casa, na sua causa, de acordo com a sua capacidade, de acordo de que se você é uma pessoa graduada, se você é uma pessoa estudada, ou o Senhor vai operar sobre a sua vida de acordo com o que Ele viu em você? Então é isso que o Senhor tem para a gente nessa noite, sobre nós tirarmos essa ideia que nós mesmos implantamos, sobre não sermos capazes de algo, sobre não estarmos preparados. Porque se nós formos esperar realmente estarmos preparados para alguma coisa, o Senhor vai voltar e a gente não vai ter feito nada. Senhor, eu vou esperar eu estar 100% preparada para poder fazer isso. Então daqui a pouco o Senhor volta e eu não fiz o que eu deveria fazer, porque eu fiquei esperando uma auto-preparação. Eu não acreditei que o Senhor me prepararia no meio do caminho, que Ele iria me dar todas as orientações. E se você diz, mas eu não estou sendo orientada pelo Senhor sobre o que eu devo fazer, sobre como eu devo fazer, não está sendo orientado ou não tem buscado por uma orientação. Porque às vezes a gente sabe tanto o que tem que ser feito, o que temos que fazer, que a gente até mesmo para de orar, achando que vamos enganar Deus. Eu não vou orar para poder fingir que eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não vou querer ouvir a voz de Deus, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo é errado, de que eu tenho consciência de que eu estou andando contrário do que o Senhor quer que eu ande. Então eu não vou orar, porque se eu ouvir a voz de Deus, porque se o Senhor usar o irmão para poder vir falar comigo sobre isso, aí eu não vou ter desculpa de que eu não sabia.
mas que na verdade a gente já sabe. Só que a gente implanta essa ideia na nossa mente. Só que essa ideia, o inimigo tem se aproveitado dessa ideia, dessa crença limitante, para poder te parar e tentar roubar aquilo que o Senhor quer te entregar. Porque o inimigo ele só entra aonde a gente dá brecha para ele entrar. Só que a gente pensa que dar brecha é ir ali fora e fazer algo muito errado. Dar brecha é eu estar vivendo em pecado, não que não seja, mas a gente pensa que é exatamente só isso. Dar brecha para o inimigo entrar, é eu estar ali no extremo pecado, é eu estar fazendo algo totalmente errado. Só que quando a gente começa a criar uma ideia na gente sobre que Deus não é capaz de fazer o que Ele falou que faria, porque nós não estamos preparados para isso, a gente dá brecha para o inimigo poder alimentar isso na gente. Realmente você não é capaz, realmente você não está habilitado para isso, realmente você não vai conseguir, realmente essa situação não tem jeito, realmente essa situação não vai mudar, realmente não vai ter cura, não vai ter libertação, não vai ter transformação. E a nossa fé acaba sendo minada. E quando a gente vê, a gente só está entrando, sentando, a gente já não é mais cristão. A gente já passa a ser religioso. A gente só entra com uma ideia de que eu sei que Deus está na igreja, eu preciso estar lá, então eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou para casa, amanhã tem culto de novo, eu vou entrar, eu vou sentar, e algum dia Deus vai fazer. E não é desse jeito que o Senhor quer operar na nossa vida. Não é desse jeito que o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer sim mudar vidas aqui dentro. O Senhor quer sim transformar histórias aqui dentro. O Senhor quer sim trazer cura, transformação, libertação para pessoas aqui dentro. Mas desde que nós reconhecemos que nós devemos estar à frente da batalha, porque quem nos chamou irá vencer essa batalha por nós. Não precisa de como em Gideão, não precisa de muita gente, não precisa de muito oba-oba. Se eu tiver em conexão com aquele que vai fazer, se eu tiver em conexão com o Senhor, está em conexão, realmente está em ligação. É eu fazendo o que você pede, é eu vivendo em prol do que você tem me falado, isso a gente está em conexão. Se eu quero estar em conexão com a herança, eu faço o quê? Vou me sentar aqui, como você quer que a gente age aqui na igreja? É desse jeito? Então vamos fazer desse jeito, vamos entrar na conexão. Isso é viver em conexão. Agora se eu falo, tá bom, fala pra mim o que você quer que a gente faça. Larissa, para fazer isso, isso, isso. Eu viro as costas e falo, não quero desse jeito não. Não, porque eu acho que não é para isso, não é assim. Eu acho que é desse outro jeito, então não tem conexão. E não está em conexão com o Senhor, não está fazendo o que deveríamos fazer, é aí que a gente dá brecha para o inimigo continuar atuando naquilo que a gente está esperando que o Senhor faça. A gente dá brecha para o inimigo poder, e o inimigo provavelmente fica de lá achando, nossa, tá orando à toa. Porque já não existe mais uma fé. Já não existe mais, já não acredita mais que vai ter mudança. Já não acredita mais que vai ter uma transformação. A gente começa a ter uma vida de religioso. E depois a gente se questiona. Poxa, Senhor, não acontece na minha vida. Então vamos sair desse vitimismo, vamos sair dessa crença limitante que a gente coloca sobre a nossa mente e vamos abrir a mente por aquilo que nós vamos fazer, não pela nossa capacidade, não pelo quanto nós estudamos, não pelo quanto que a gente procurou saber, mas tendo a certeza que vamos conseguir, que vai haver vitória sim, que vai haver mudança sim, que vai haver cumprimento de promessa sim, porque quem nos chamou é fiel para cumprir. E assim eu agradeço a minha oportunidade.